Bom, estamos com o ministro Onyx aqui. Em primeiro lugar, eu quero saber como é que está o ministro. Ministro, eu acabei de fazer o exame do PCR agora aqui. Tem que ser, você tem que fazer, mas eu vou contar uma coisa para você, não é tão agradável assim como as pessoas dizem. É muito ruim, um negócio meio desinteressante. O senhor passou por isso. Como é que o senhor está, ministro? Tudo bem? Fisicamente, muito bem, graças ao bom Deus, né? Dando um abraço aí a todos os amigos e as amigas que estão sintonizados contigo na Band. Fiz hoje pela manhã, né, o meu quarto teste, né? O terceiro de contraprova de PCR, desde que deu o primeiro positivo. Eu fiz um com 7 dias, fiz outro com 14, né? Estou fazendo agora, fiz um com 14, fiz outros com 21, e hoje eu estou entrando no 28º dia, né? Os dois anteriores deram detectado o Covid, então eu obrigatoriamente tenho que ficar em quarentena, mas do ponto de vista de trabalho, já fiz 3 videoconferências agora de manhã, tenho mais 2 à tarde. Estou trabalhando normalmente da Atena e estou muito bem, graças a Deus. O senhor não teve nenhuma complicação? Olha aqui, olha aí, tá vendo? Aí tem uma bike, tem uma esteirona aí, né? Ontem eu fiz 6,5 km na esteira e hoje eu tenho 50 minutos de bike. Ó. Hoje à tarde, vamos para bike. Eu botei, tô muito bem, sabe o que eu fiz? Eu botei esteira na porta do meu quarto. Porque aí eu saio do quarto, eu tenho que fazer exercício. Não tem como passar por ela e não fazer, né? Não tinha, porque desde o início da pandemia eu abandonei completamente o exercício. Mas eu não sei porquê, eu acho que talvez pelo clima que nós estamos enfrentando, eu fiquei meio alheio ao exercício. Não é um negócio correto. Não. Tanto que já tem, quando você começa a pendurar alguma coisa na esteira, porque é sinal que você não vai andar na esteira. Verdade. Eu pendurei, tem um abrigo meu pendurado lá, eu vou ver se eu começo a andar. Porque eu falei, partir do princípio, né? Você abre a porta do quarto, a esteira está ali, você tem que andar. Eu estou meio que desviando dela, mas eu vou recomeçar. O senhor me deu uma boa ideia, viu? Tem que recomeçar. Faça isso. O senhor teve alguma intercorrência da doença? Teve algum problema? Eu tive, sério? Lembra? Eu conversei contigo. Eu tossia um pouco, né? Estava com 4 ou tosse, 5 dias, né? Bastante intensos, né? Porque no início ela é bastante agressiva, mas aí a conduta, né, através do uso da hidroxicloroquina, da azitromicina e da ivermectina, no meu caso, da minha esposa, da minha filha, foi espetacular. Ainda bem que o senhor está melhor, graças a Deus, e a família toda, tem a impressão que a família toda, né? Tá todo mundo bem, graças a Deus. Mas é um tempão, hein? São 28 dias já, como passa o tempo. O que acontece? O meu médico, eu tenho falado com ele tem me dito que tem pacientes que podem ir até mais de 30 dias positivando, né? E se bem que a partir dos 14 dias, dizem que a gente não transmite mais, mas aí, como eu convivo com muitas pessoas, e convivo também com muitas pessoas com idade ou com comorbidades lá no Cidadania, e atendo muita gente externamente, né? Não dá para a gente arriscar, né? Então eu não ficaria em paz com a minha consciência, né? Então aí tomamos a decisão de vamos aguardar negativar, né? O presidente está me gozando, né? Diz que ele eu estou muito melhor do que tu. Eu disse, eu não tenho dúvida, presidente. Eu aí com 3 semanas já resolvi, tu vai fechar as 4. Eu disse, não vou não, semana que vem eu vou te botar o terror, né? O Bolsonaro é duro na queda. É facada, também, Covid. Não, eu sei, mas o Bolsonaro é impressionante, é um negócio fora do comum. E ele está com uma vitalidade muito acima do esperado, né, para quem teve Covid. Bom, enfim. Tá aqui é um guri. Falando sobre isso, a pesquisa do Datafolha apontou um crescimento muito grande, considerável, do presidente da República e uma redução da taxa de rejeição, que para um governante no meio de uma pandemia, isso é muito bom. Eu tenho quase que certeza absoluta, não foi esse o objetivo, porque precisava mesmo, né? Ele mesmo disse, R$600 é pouco, mas para quem não tem nada é muita grana. Esse auxílio emergencial, tenho impressão, o Agostinho já tocou nesse assunto, eu tenho impressão que foi fundamental para a imagem do presidente.
Eu não digo que ele fez isso para se autopromover, mas o resultado da pesquisa é muito bom, porque indica que ele tomou o caminho correto, né? Não deixou o povo na mão. Dentro da situação que o Brasil passa, nós somos um país emergente, uma economia que não é a maior do mundo, mas é a 10ª, não é? Mas que o presidente fez o que devia fazer, tem que limpar o caixa para acudir quem não pode trabalhar, quem está sem emprego, quem tem que ficar em casa, quem não consegue emprego. As pessoas com muita dificuldade, mas os R$ 600, quando chega, o cidadão comemora. Eu tenho a impressão que esse foi um fator preponderante dessa pesquisa, além de outros, é claro, mas esse foi muito importante, o que indica que o rumo está certo, né, ministro? Bom, Datena, tu lembra, nós conversamos muitas e muitas vezes, né, principalmente lá na televisão, numa prestação de serviço, né, às pessoas, e o presidente sempre teve uma grande preocupação, que era com os invisíveis ou informais. Inclusive, do ponto de vista da visão do executivo, começou... Porque o que ele pensava, né? Nós temos as famílias do Bolsa Família protegidas, né? Mais os informais, ele dizia, mais os invisíveis, esses que ninguém sabe onde é que estão. E ele dizia, eu acho que são uns 10 milhões de pessoas, né? Nós achávamos que era isso, um pouco mais, um pouco menos. E nós encontramos 26 milhões dessas pessoas que não estavam em cadastro único, não estavam em Bolsa Família, programa governamental nenhum. Elas eram completamente esquecidas, né? E hoje, claro, estão bancarizadas, a gente sabe onde está e estão sendo assistidas. Mas eu acho que esse é um fator importante, eu diria que sim, eu concordo. Mas tem um outro fato também que é muito importante, que é o seguinte, ele ficou março e abril falando sozinho, pregando no deserto, dizendo que precisava ter equilíbrio, que tinha que cuidar da saúde das pessoas, mas ao mesmo tempo tinha que lembrar que a fome, a miséria e o desemprego matam mais do que qualquer epidemia na América Latina. Então, ele ficou muito tempo nessa circunstância. Quando houve aquela decisão do STF, que praticamente retirou dele, né, a possibilidade dele poder atuar mais fortemente no combate à pandemia e transferiu para estados e municípios, muitos administradores municipais, porque tem eleição esse ano, viram aí uma oportunidade de recuperar o apoio da população ou constituir-se como o protetor, né, daquela comunidade. E, bom, isso acabou criando muitos problemas e muitas distorções no Brasil. Nós tivemos durante quase 60 dias, em várias regiões do Brasil, milhares de cidades fechadas, sem ter um caso de Covid só. E aí, como é que faz? Né? Não, mas então, você tem razão. Tem razão no aspecto das também. Duas coisas, entendeu? Eu entendi, mas tem razão também no aspecto, porque vamos prestar atenção na ciência, porque senão nós vamos perder vidas. Então, a economia vai ficar em segundo plano, vamos fechar tudo e vamos prestar atenção na ciência. Bom, se a ciência tivesse dado certo, nós não seríamos o segundo país em número de mortos e número de casos no mundo. Então a ciência, que tanto falaram e focaram, não deu certo. A economia quebrou, mas já se previa, com tudo fechado. Mesmo, por exemplo, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo hoje é o centro da doença no mundo, é o lugar que mais tem Covid no mundo, acho que ultrapassa até a Califórnia, nos Estados Unidos. Então, o negócio não funcionou conforme previam, e acho que aí o senhor tem razão. Se tivesse levado para o equilíbrio, a gente poderia ter poupado, sei lá, mais vidas com distanciamento e mais atenção das pessoas, usando máscara mais cedo, mas com distanciamento social, e usando álcool em gel, lavando mãos e tal. Talvez essas medidas tivessem surtido mais efeito do que o chamado lockdown, do que a chamada quarentena, porque foi feita uma pesquisa, e depois não falaram mais dela, lá em Nova York, quando do Nova York, o estado de Nova York, não só a cidade, mas o estado de Nova York era o centro da doença,
que a maioria das pessoas que morria pegava Covid dentro de casa, entendeu? Pegava Covid já aquartelada, já na quarentena. Depois não sei por que não falaram mais daquela pesquisa. Mas, Datena, isso é lá e é aqui também. E eu sou veterinário, né, tu sabe disso, e eu discutia isso muito com os ministros anteriores, né, essa lógica, né, porque eu dizia, vocês lembram da peste suína? Lembram da peste aviária? Os caras diziam, lembro. Tá bem, os suínos e as aves, os que têm exploração comercial, isso que tornou o Brasil o maior produtor de frango do mundo, tornou o Brasil o maior produtor de suínos, um dos maiores produtores de suínos do mundo, e o país que mais exporta para o mundo todo isso, eles estão em instalações super higiênicas, completamente confinados. O carro que leva, ou a caminhonete que leva lá a ração para eles, ou o caminhão, passa por um rodolúvio. As pessoas que trabalham com os animais, elas são obrigadas a fazer uma desinfecção, às vezes até em melhores condições que inúmeros hospitais brasileiros, né? Exatamente porque ali tu tem 20 mil aves, 30 mil aves, 10 mil aves confinadas no espaço restrito. Então, e esses animais, eles não vão nem no shopping, nem no supermercado, nem caminham na cidade. Mas o vírus chega lá. Por quê? Porque o vírus vai atrás da onde o hospedeiro dele está. Então ele passa, é isso que o governador de Nova York falou. O vírus, se tiver que passar, ele passa por baixo da porta. Tem uma baita lógica isso. Ele entra pela janela, o passarinho que pousa na sacada leva o vírus. Ou seja, eu sempre discuti isso, né, internamente dentro do governo. Não, primeira vez que estou tornando isso público, né, exatamente por isso. Nós acabamos aqui entrando numa onda, né, que começou lá com um grupo de cientistas ingleses, nessa coisa de fecha tudo, restringe tudo. E, bom, isso nunca tinha sido feito antes. Quando nós fizemos H1, quando tivemos o surto de H1N1, que era também uma doença grave, ninguém praticou isso no Brasil, né? Não teve isso. E para que a gente tenha o tal curva de convivência, que é aquela coisa que o vírus faz a escalada, depois ele vai no pico, depois ele desce, tem a curva de convivência, tu precisa ter pessoas que se infectaram, como eu, como a minha esposa, como minhas filhas, e que superaram a doença. Então, nós hoje somos imunizados contra a doença. E as pessoas precisam construir essa barreira imunológica que é para o vírus não continuar prosperando. É isso. A vacina vai fazer o quê? A vacina faz mais rapidamente imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho. Isso é uma analogia ao que nós veterinários fazemos, porque nós somos profissionais preparados para quê? Para proteger populações. Aí pode falar a palavra tem lógica rebanho, isso, né? Tem total lógica. E o médico ele é preparado, na regra, para tratar a doença ou prevenir a doença do indivíduo. Então são concepções do ponto de vista preventivo, profilático e sanitário diferentes. Por isso que os veterinários fazem parte das equipes de saúde, exatamente por causa dessa visão. Então eu sempre questionei isso, né? E o presidente, desde o início, né, ele se deu conta de que tinha que dar todos os recursos para estados e municípios. Olha, tia, foram bilhões de reais, bilhões que o presidente Bolsonaro destinou a estados e municípios. Mandou tanto dinheiro, Datena, que já tem 4 ou 5 operações aí da Polícia Federal, do Ministério Público, porque é um maldito negócio de superfaturamento. Quer dizer, o cara superfatura um equipamento, superfatura um medicamento. Pô, o cara é vida humana, tio. Os caras não têm limite, né? Você sabe que eu pensei que eles fossem menos maldosos, viu? Eu não achei que, mesmo entrando em estado de emergência, falei, olha, grana na mão de político em estado de emergência é um perigo, mas eu não acredito que isso vá acontecer, porque tem vidas em jogo, mas que nada. Teve muita gente que mandou a mão, não? E dinheiro federal. Por que eu estou dizendo que é dinheiro federal? Porque quem faz a investigação é o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Se o dinheiro fosse estadual, era o Ministério Público Estadual e a Polícia Estadual. Então, todos esses episódios dos últimos meses e semanas que nós vimos, teve um recente agora, né? Uma operação bem recente, que já ganharam o apelido de Covidão, né? Porque
exatamente porque teve um volume de recursos que os municípios, os estados, nunca receberam antes da União. Então começou a sobrar dinheiro, ou melhor, tinha dinheiro em larga escala, podia sobretaxar as coisas, né, para poder fazer o desvio. E o presidente sempre dizia... Dinheiro que podia estar servindo para auxiliar as pessoas com auxílio emergencial. Dinheiro desviado do governo que podia estar ajudando no auxílio emergencial. Mas o que eu quero mostrar... De uma fase subsequente. Dinheiro que vai fazer falta. Dinheiro que vai fazer falta. O que eu quero mostrar, Datena, é o seguinte. O presidente Bolsonaro, desde o início, transferiu para os estados e municípios bilhões e bilhões de reais. Nós já vamos aí com quase 700 bilhões, ou mais de 700 bilhões, para a saúde. Daí ele determinou a construção dessa gigantesca rede de proteção. O auxílio emergencial, que essa semana aí nós vamos chegar a 67 milhões de pessoas, mais de 150 bilhões de reais, tem que se somar a outras coisas, como, por exemplo, o BEM, que é o benefício emergencial para quem tem carteira assinada. Ele protegeu 15 milhões de empregos. Ali é mais 30 ou 40 bi que está sendo gasto lá, ou um pouco mais. Depois tu tens ainda a antecipação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que era para ser pago lá no final do ano, foi antecipado para cá. Aí tu tem os quase 30 bilhões do recurso para micro e pequena empresa, do Pronamp, né? Que agora veio foi uma primeira tranche de 16 bi, agora veio uma nova tranche de 12 bi, está em quase 30 bi. Então tu começa a somar tudo isso, são aí 700, 800 bilhões que a União transferiu para estados e municípios para proteger a saúde das pessoas, para prevenir a doença, para não ter problema de UTI, e eu acho que, tirando pontos bem específicos no Brasil, a gente não teve nenhuma pessoa que faleceu por falta de equipamento, faleceu por outras razões, né? Até ele entrou naquela discussão sobre usar o medicamento, hidroxicloroquina ou não. Agora, cada vez vem mais afirmações do mundo todo que o medicamento é eficiente. Teve gente, inclusive, que proibiu o uso em várias cidades brasileiras. Então, ainda essa história vai ser bem esclarecida, mas eu acho que essa avaliação muito mais favorável ao presidente agora é uma soma desses fatores. Entendi. No fim é mesmo, porque de repente a ascensão foi inesperada. Para os críticos do presidente, muitos estão surpresos com essa avaliação. E a queda da rejeição, né, o que bota o Bolsonaro numa posição muito boa até já para 2022. Bom, em relação a isso, o governo já fez um esforço incrível de pagar as outras duas parcelas, porque eu repito, a nossa economia tem limites. Aqui não é que nem os Estados Unidos, que o cara dá... Até os americanos que estão dando 3 mil reais por semana para o cara ficar em casa, né? São 12 mil por mês. Tem muita gente que prefere ficar nessa situação do que voltar a trabalhar. Mas até os americanos, mesmo em ano eleitoral, né, o presidente Trump está quase perdendo a eleição, chegaram a questionar a sequência das parcelas desse auxílio emergencial lá deles, americanos. Se a maior economia do mundo está tendo dificuldade em pagar num ano em que o Trump tem que pagar, porque senão ele não é eleito, e mesmo pagando ele corre o risco de não ser eleito, mas lá é muito mais importante para o presidente do ponto de vista político pagar do que aqui. Aqui nós temos eleição em 2022. O presidente está pensando mesmo na saúde do pobre, né? Que, como você disse, nós temos o vírus da fome, que é o pior vírus que existe. Esse aí nós temos no Brasil há muito tempo. Mas haverá probabilidade da extensão de mais parcelas ou não vai ter grana para isso? Essa é a pergunta que se faz. Bom, Datena, lembra que quando a gente começou a falar de auxílio emergencial, a lógica que foi usada é que todas as epidemias víricas, e essa é uma epidemia vírica, do século XX, elas demoraram de 12 a 14 semanas para fazer aquilo que eu já desenhei aqui no ar imaginário, né? Na cabeça de cada um de nós, né? Que é a subida do vírus, o pico e depois a descida até a curva de convivência. Quando o Congresso aprovou o auxílio emergencial, nós estávamos ali em final de março. O presidente assina a lei dia 2 de abril, né? Aí tem uma história curiosa, né? Ele liga para mim depois de assinar a lei e diz: ô Gauchão, que ele me chama ou de Gauchão ou de Tchê, né?
Aí ele disse para mim, acabei de assinar a lei aqui do auxílio, tu trata de botar esse DPE ligeiro porque o povo precisa do recurso, né? E aí nós baixamos a cabeça e trabalhamos. Ele fez essa ligação ao final da tarde do dia 2 de abril. No dia 7 nós botamos o aplicativo no ar. Dia 9 nós pagamos 6,5 milhões de pessoas. Eu acho que foi a primeira entrevista que eu dei no teu programa de televisão. Foi. Né? Então, a gente se dedicou muito, muito, muito a isso. Quando veio agora a tomada de decisão de, por decreto, ele prorrogar pelo mês de julho e mês de agosto, o que nós discutimos? O Brasil, na verdade, teve uma expansão muito irregular do vírus. Começou a ir para São Paulo, depois desceu lá para o sul do Brasil, depois estourou lá em Manaus, lembra? Em virtude, tanto São Paulo quanto Manaus pagaram a conta, assim como Fortaleza, dos voos de conexão, né, com a Europa e com a Ásia. Né? Depois de Fortaleza, depois de Manaus foi para Fortaleza, e hoje ela tem uma migração para o Centro-Oeste, né, que é, vamos dizer assim, a área que agora esse mês e o próximo vai ser mais afetada. Então, o presidente Bolsonaro determinou que nós, por 20 semanas, 5 meses, a gente tivesse uma rede de proteção para poder dar a condição das pessoas enfrentarem, como tu já falou, que ele sempre diz, 600 não é muito, mas para quem não tem nada, dá para segurar a família. Né? Então, eu acho que muito dificilmente a gente vai conseguir estender o auxílio emergencial. Nós, do Ministério da Cidadania, trabalhamos junto com a economia para construir o Renda Brasil, né, que é, vamos dizer assim, um programa muito mais amplo do que é hoje o Bolsa Família, e através do Renda Brasil a gente buscar a condição de dar sustentabilidade aos que são mais vulneráveis no Brasil hoje, porque também tem uma outra realidade. Já desde do início, final do mês de julho, né, início de agosto, em várias regiões do Brasil, as cidades voltaram a trabalhar, as cidades voltaram à sua normalidade. Então aí as pessoas começam a ter condição de poder fazer a manutenção das suas famílias. Bom, se vai ser difícil pagar essas parcelas, a situação do povo vai ficando cada vez pior, né? Agora, existe o projeto de renda mínima aí do chamado Renda Brasil. Esse é um projeto que é para colocar o ovo em pé. Vai atingir quase 75 milhões de pessoas ou próximo disso. Tá? E é uma junção de vários projetos sociais que o governo tem. E tem um fator positivo, que o senhor mesmo diz, que o cara não precisa ficar no Renda Brasil. Se ele arrumar um emprego, ele pode sair para depois voltar. É diferente do Bolsa Família. Não acomoda o cara ficar sem trabalhar e sem procurar emprego, pelo contrário, mas dá a ele a condição de, quando ele não está empregado, ele está sendo assistido pelo governo. E nós vamos enfrentar tempos difíceis pela frente. Qual é a chance do Renda Brasil ser aprovado e qual é a meta de se colocar em ação o Renda Brasil? A gente depende de uma série de fatores, eu sei disso, mas isso está sendo muito estudado pelo governo Bolsonaro, não? Bom, a gente está trabalhando nisso desde novembro do ano passado. Né? Eu estava na Casa Civil, o ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, me levou a um estudo de refocalização, né, reorientação, reestruturação, vamos dizer assim, do programa Bolsa Família. Nós começamos a trabalhar aí de maneira multiministerial, né? Tinham vários ministérios envolvidos, a Economia, a Casa Civil, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Família e Direitos Humanos, o Ministério da Ciência e Tecnologia, da Educação, e a gente foi aprontando. Em março, ele já tinha caminhado muito o Renda Brasil. Ele só não foi apresentado e implantado porque entrou o auxílio emergencial e nós tínhamos que vencer a pandemia, né? E nós estamos dando, vamos dizer assim, o desenho final dele. Devemos, ao longo da próxima semana, apresentar para o presidente e poder tomar a decisão de qual é o momento que ele vai ser enviado para o Congresso. Eu tenho conversado com líderes do Congresso Nacional e todos são unânimes em dizer que eles estão prontos para, no mais curto espaço de tempo possível, aprovar. Eles se deram conta da importância que teve o auxílio emergencial,
E ele sabe que nós precisamos, principalmente para os mais vulneráveis, aqueles que a gente chama de ultra vulneráveis, que são esses 14 milhões 274 mil famílias precisamente, que nós precisamos atender, né, e continuar protegendo, né, e também aqueles, tem uma pequena fila residual nesse programa, que nós também precisamos ver como é que a gente soluciona. Então nós estamos trabalhando nisso, Datena, e eu acho que provavelmente aí até final da semana que vem a gente já tem o desenho pronto, aprovado pelo presidente, e aí a gente começa a operacionalizar. Essa é a minha expectativa, pelo menos. Que bacana, viu? Eu acho que esse vai ser um dos maiores projetos sociais do mundo e, com certeza, um dos maiores projetos do governo Bolsonaro, que também tem boas iniciativas aí com o ministro Tarcísio, que eu conversei, porque nós precisamos de botar o povo para trabalhar, né? Quanto mais investimento a gente atrair para financiar essas obras públicas, como setor de rodovias, ferrovias, portos e daí por diante, isso é campo de trabalho, né? Então isso vai ser fundamental na recuperação da economia, cuja queda, apesar de ser grande, não está sendo tão grande quanto em outros países que têm economias aí estáveis e são as maiores economias do mundo. A gente previu uma queda até maior da nossa economia, mas não é isso que está acontecendo pela atuação, talvez, do ministro Paulo Guedes e gente da área econômica. Agora, ministro, para encerrar, mesmo porque o senhor já participou de 3 videoconferências, acho que é o dia inteiro trabalhando, né, remotamente, mas trabalhando. Aliás, esse vai ser já é uma realidade e vai ser uma mudança grande no mercado de trabalho. É verdade. Não é? O home office é uma coisa que já é real. Não sei como é que o mercado vai reagir a isso, mas é real. Bom, mas enfim, para encerrar, não é? Os pagamentos das parcelas todas, eles estão agilizados, está tudo saindo dentro daquilo que o governo esperava, porque no começo houve dificuldade, primeiro do povo entender e segundo do governo entender como é que iria pagar para facilitar. Até o nosso programa foi, acho que, importante nesse momento, porque ali as pessoas esclareciam dúvidas e quem estava fazendo os aplicativos também viam as dúvidas do povo e corrigiam imediatamente, né? Mas eu tenho a impressão que agora as parcelas estão sendo pagas dentro do previsto, né? Bom, com total, graças ao bom Deus, né, com total tranquilidade, eu sempre te agradeci, né, e a equipe do Brasil Urgente, lá na TV, porque várias vezes que nós participamos lá, não apenas a gente, né, da Cidadania, o pessoal da Caixa, da Dataprev, sempre foram levantados questionamentos que nos ajudaram, da Atena, a aprimorar o programa, né? E desde o início a gente teve, sim, para cumprir a determinação do presidente Bolsonaro de não ficar ninguém para trás e para cumprir aquela ordem que eu recebi de bota de ligeiro de pé esse programa que as pessoas estão precisando, nós fomos com humildade, muito trabalho, aperfeiçoando. Hoje nós temos um acúmulo de conhecimento, de informações que vão permitir, né, que a gente possa, inclusive, usar em outros programas. Tu vai ver quando eu puder falar do Renda Brasil, o quanto nós vamos utilizar dessa ferramenta, né, digital que nós desenvolvemos com o aplicativo. Nós também temos outros programas do governo, como Criança Feliz, que trata da primeira infância, que é importantíssimo, e particularmente das famílias mais pobres, né? O quanto é transformadora a estimulação adequada das crianças de 0 a 36 e depois até os 6 anos de idade, quando ela entra na primeira série do primeiro grau. A gente quer que a criança pobre, de família ultra vulnerável do Bolsa Família, do futuro Renda Brasil, ela chegue lá, da Atena, com a mesma condição dos nossos filhos e netos. Ou seja, chega lá para em 1 mês ou 2 meses ela estar completamente alfabetizada e aí ter todo um outro trabalho para ela adquirir um volume de conhecimentos que ela transforma a vida da sua própria família. Isso o presidente Bolsonaro viu lá em Taiwan, ele viu lá na Coreia, na viagem que nós fizemos lá em fevereiro de 2018, onde ele conheceu muito a educação infantil, como que esses países trabalham com a primeira infância, com o ensino fundamental, e depois ele foi ver a ponta, né, que são os centros de geração de tecnologia, que principalmente Japão, Taiwan e Coreia do Sul
desenvolver. Países que ele sempre disse não tem nada e olha o que eles são. E nós que temos tudo, olha o que a gente é. Então a transformação começa lá embaixo, nas crianças, na primeira infância. E eu vou vir com muita alegria aqui na Rádio Bandeirantes, também lá na TV, para contar o que a gente está preparando. Daqui um mês, mais ou menos, acho que a gente está com tudo pronto para poder trazer as novidades que vão empolgar não apenas as famílias pobres, né, mas também a classe média brasileira, que vai poder se referenciar num programa que é público para ajudar a melhorar ainda mais, né, o presente e o futuro das nossas crianças. Olha, e é gozado, quando você quer ajudar alguém, você sempre é mais ajudado. Isso é uma coisa, é uma máxima que a gente costuma dizer, né? Quando você está ajudando alguém, você é mais ajudado. De repente, foi uma ferramenta, esse processo todo foi uma ferramenta para redescobrir o Brasil, né? Do governo ter uma noção das necessidades do brasileiro. Você descobrir 26 milhões de pessoas que não existiam na conta de governo nenhum que passou por aí, isso já é maravilhoso para ajudar essas pessoas. E o governo ajudando foi ajudado para ter uma noção daquilo que precisa fazer e tentar acertar na mosca. Ministro, foi um prazerão conversar com o senhor. Acima de tudo, o senhor sabe que eu gosto muito do senhor. Né? E mais ainda, ver que o senhor está bem e toda a sua família. Um prazer muito grande. Eu espero encontrá-lo no fim desse pesadelo e lhe dar um sonoro abraço que o senhor merece depois de ajudar tanta gente. Tá bom, ministro? Obrigado, viu, Datena. Desejar aí um bom final de semana para todos os ouvintes da Band que estão sintonizados, para ti, para a equipe. Manda um abraço para o Felipe, né, Felipe Garrafa, que sempre está em contato com a gente aqui. Desejar que seja um final de semana muito alegre, feliz e abençoado para todos. Um forte abraço. Abraço grande, ministro. Ótimo fim de semana. Fica com Deus. Mesma forma. Abraço da família.